Bom dia, o pessoal que está em casa. A gente vai começar agora a nossa quinta aula de direito administrativo aqui de Só Concursos e Afins. Eu me chamo Diego Edington, sou professor. E a gente está junto aí a alguns encontros, vendo os principais assuntos de direito administrativo que caem no concurso público, que vai cair no seu concurso. E dando continuidade a esses assuntos, a gente veria agora contratos administrativos. Só que faltaram ainda 3 questões da aula passada que eu fiquei de resolver com você. Veja lá no seu módulo, na parte de atos administrativos, a questão 5, 6 e 7, a gente ficou de resolver hoje. Eu prometi que a gente resolveria logo no início da aula de hoje. Então dê uma olhadinha aí nessas questões. Para responder a questão 5, ele pede que você dê um exemplo de ato administrativo vinculado. E só para a gente relembrar o que é um ato administrativo vinculado, é aquele que a lei estabelece todos os requisitos para a prática do ato. Ou seja, a lei não dá margem de liberdade para o agente público decidir se pratica ou não o ato administrativo. Ele simplesmente, em havendo aquela situação concreta, ele deve praticar o ato. Ele é obrigado a praticar o ato. E essa questão, ela dá vários exemplos de atos administrativos e pede para você indicar qual desses é um ato administrativo vinculado, ou seja, qual desses atos a administração pública, o agente público, ele deve realizar caso aconteça essa situação. E eu quero que vocês pensem da seguinte forma: qual desses atos aqui o agente público vai ter alguma margem de liberdade para decidir se pratica ou não? Se isso acontecer, isso é um ato discricionário. Se a gente tiver um ato aqui que ele não tem margem nenhuma de liberdade para decidir se faz ou se não faz, ou como faz, será um ato discricionário. Ou será um ato vinculado. Vamos utilizar esse raciocínio para responder aqui. A letra A diz assim: desapropriação de imóvel para a construção de um hospital, desde que haja previsão orçamentária. Ele quer saber se a desapropriação de imóvel para a construção de um hospital, ela é um ato vinculado ou discricionário. Ele é obrigado a fazer ou ele pode escolher como faz, a forma como faz? Exato, é discricionário, porque ele desapropriar o imóvel para construir um hospital, ele pode escolher qual imóvel vai desapropriar, ele escolhe quando vai construir um hospital, ele escolhe o tamanho do hospital, ele tem essa possibilidade de escolha. Então trata-se de um ato discricionário. Segundo, nomeação de servidor efetivo para ocupar cargo destinado às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Esses cargos aqui de direção, chefia, assessoramento é chamado ou cargo em comissão, ou função de confiança, que a gente vai ver quando estudarmos agentes públicos. Então, esses cargos em comissão ou função de confiança são cargos que a gente chama de livre nomeação e livre exoneração. O servidor, o agente público, o gestor público, ele escolhe quem vai nomear, quando vai nomear. Então, é um ato discricionário essa nomeação para cargo em comissão ou função de confiança. C. Revogação de decreto municipal que proíbe o trânsito de veículos pesados no centro de uma cidade. Então ele tem aí a possibilidade de revogar um decreto que proíbe o trânsito de veículos pesados dentro de uma cidade. Perceba como isso é discricionário também. Ele não é obrigado a revogar o decreto que proíbe trânsito de carros pesados no centro de uma cidade. Ele pode deixar lá. Ele vai revogar se ele quiser ou não, se ele achar viável ou não, como a gente diz no ato discricionário, se ele achar conveniente e oportuno. Então, também é um ato discricionário, não é o que a gente busca. A nossa resposta, então, está na letra D. Anulação de aposentadoria voluntária por vício de legalidade quanto ao objeto. Vejam essa situação. Ele está falando de uma situação de aposentadoria que contém um vício. Vício é defeito, um problema de ilegalidade. Então, aposentadoria que contém um vício de legalidade quanto ao objeto.
Nesse caso aqui, se é uma aposentadoria que tem um vício de legalidade, ela tem um problema na legalidade, o gestor público ele deve anular esse ato. E essa anulação não é algo discricionário, não é algo que ele vai poder decidir se anula ou não. Diante de uma ilegalidade, ele é obrigado a anular o ato administrativo. Então, trata-se aí de um ato vinculado. Então, nossa resposta é a letra D, a questão 5. Vamos para a próxima. Nessa próxima questão, ele fala, na verdade, sobre o controle judicial dos atos administrativos. Aquela velha história, quem é que pode anular ou revogar o ato administrativo? A gente viu que o princípio da autotutela é o princípio que possibilita a administração pública rever os seus próprios atos. E a gente viu que a autotutela, ela deriva em anulação e revogação. O poder público vai anular um ato sempre quando ocorre um problema de legalidade, e aí pode anular tanto a administração pública quanto o poder judiciário, ambos podem anular o ato administrativo. Já a revogação, só quem pode realizar é a própria administração pública, só ela pode revogar o seu próprio ato, pois trata-se de uma questão de conveniência, oportunidade, o que a gente chama de mérito do ato administrativo, e nisso o poder judiciário não pode intervir. E a questão pergunta justamente sobre isso. Ela pede para a gente falar um pouco sobre esse controle do ato administrativo, de cá a questão verdadeira, alternativa verdadeira. Diz assim, letra A, então, o controle judicial dos atos administrativos será sempre de mérito e de legalidade nos atos discricionários e apenas de legalidade nos atos vinculados. Alternativa falsa. O erro dessa questão está em falar que o poder judicial ele vai fazer um controle de mérito. Na verdade, independentemente se o ato é vinculado ou se é discricionário, o Poder Judiciário não pode realizar o controle de mérito. Só quem realiza o controle de mérito é a própria administração pública. Então, aqui está o erro da questão. Cadê? Vamos ver. Exclusivamente de mérito nos atos discricionários, porque sua legalidade é presumida. Falso também. Quando ele fala que exclusivamente de mérito, já é falso, porque o Poder Judiciário não pode fazer isso. A terceira é falsa. Terceira, falso também. Exclusivamente de mérito. E a última é falsa também. Nos atos vinculados, porque sua legalidade é presumida. Tudo bem que a legalidade dos atos ela é presumida, mas não tem nada a ver com a possibilidade da gente anular. A gente viu que essa legalidade que é presumida é uma legalidade relativa. É uma presunção relativa. Legalidade relativa não, é uma presunção relativa. Porque a gente pode provar o contrário. A gente pode provar que o ato administrativo não foi feito de acordo com a lei. A gente presume que ele é feito de acordo com a lei. Mas a gente pode provar que não. Então, é relativa. Então, mesmo assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque a legalidade é presumida que o ato vai poder ser anulado pelo mérito, pelo judiciário, no caso. De legalidade nos atos discricionários, devendo respeitar os limites da discricionariedade nos termos em que ela é assegurada pela lei. Verdade. É a nossa resposta. Vamos ver o erro da letra E. Sempre de mérito e de legalidade, sejam os atos discricionários ou vinculados. Também o mesmo erro. Não é de mérito, não pode ser de mérito. Ok? Vamos ver a questão número 7. Essa questão número 7 eu queria que vocês lessem e pensassem um pouco aí. Porque é uma questão que talvez possa ser difícil para alguns. Raciocinar bem. Só lembrar para vocês o que é essa executoriedade. A executoriedade é um dos atributos do ato administrativo. E a gente viu que, na verdade, o atributo é a autoexecutoriedade. E eu falei para vocês que a autoexecutoriedade ela é a possibilidade do poder público agir sem pedir autorização ao judiciário. Então, a administração pública ela pode praticar atos administrativos, independentemente se o judiciário permite
ou não. E essa auto-executoriedade, ela se subdivide em exigibilidade e executoriedade. A exigibilidade é a possibilidade de decidir sem o judiciário. Então, por exemplo, a administração pública decide que vai desapropriar o imóvel. Esse ato de desapropriação de imóvel, ele é um ato que possui exigibilidade. Ela pode decidir desapropriar sem a administração pública, né, no caso, pedir ao judiciário. Agora, é um ato que não vai ter executoriedade. Por quê? Porque se o particular ele não aceita a desapropriação, o poder público não pode invadir e tirar ele do imóvel. Ele deve entrar com ação na justiça, para a justiça liberar o mandado de retirada ali daquelas pessoas, daquela família, para assim desapropriar o imóvel. Então, a executoriedade do ato serão aquelas situações em que o poder público vai poder agir por conta própria, sem ter que pedir essa autorização judiciária. Essa executoriedade só ocorre em dois casos. Primeiro, quando a lei permite, ou nos casos de urgência. Eu quero o tipo de situação aqui que não tenha executoriedade. Eu quero uma situação em que o poder público não possa fazer por conta própria. Ele pode até decidir fazer, mas na hora de executar, ele não pode executar por conta própria. Vou dar um exemplo. Esse primeiro aqui, apreensão de mercadoria. A apreensão de mercadoria, ela tem exigibilidade? Tem. O poder público pode decidir apreender mercadorias. Ele pode apreender mercadorias estragadas de um supermercado, de um restaurante? Pode. Então, vai ter os dois. Tem tanto exigibilidade quanto executoriedade. Eu quero buscar essa executoriedade aqui nessas questões. Essa questão é um pouco difícil porque ela não está tão na cara assim. Isso, e quando a lei permitir. A situação que vocês pensem assim, em cada alternativa, vocês pensam, ele pode decidir fazer isso? Pode. Aí, se a outra parte se recusar, ele pode mesmo assim, por conta própria, ir lá e continuar fazendo? Essa é a ideia de você buscar a executoriedade. É você pensar na recusa por parte do cidadão e você pensar se ele pode continuar executando aquele ato por conta própria. Sim, interdição de estabelecimento. Ele pode fazer por conta própria. As boates, por exemplo, quando estão lá irregulares, sem alvará para funcionar, o poder público pode ir lá interditar o estabelecimento. Então, letra A e letra B não são porque tem executoriedade. Cassação de licença para conduzir veículo. O poder público pode fazer isso. Ele pode cassar a nossa carteira de motorista caso aconteça alguma coisa. Sim. Poder público é Detran. Pode. Então pode. Passe os pontos para você ver sua carteira. Para ver se ele não vai caçar a sua aposentadoria. Demolição de edifício em situação de risco. Também pode. Tem executoriedade. Está em situação de risco, não tem que pedir ao judiciário poder praticar. Por que essa cobrança de multa administrativa ela confunde tanto? Porque você pensa assim, ele pode cobrar multa. É verdade, ele pode cobrar. Mas o poder cobrar é exigibilidade. Se você não paga, o que ele vai fazer? Ele tem que entrar com ação na justiça para poder lhe cobrar. Ele pode mandar advertência, ele pode mandar intimação lá anunciando, você está devendo, pague o PTU, etc, etc. Mas se você não paga, ele não pode tirar o dinheiro da sua conta. Ele tem que entrar com ação no Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário vai lá e tira o dinheiro, eventualmente, ou lhe intima a pagar, ou se você não pagar, ele pode piorar os seus bens. Cobrança de multa é uma situação que ela tem exigibilidade, mas não tem executoriedade. Ok? Foram essas 3 questões que eu queria comentar com vocês antes da gente iniciar o nosso próximo assunto, que é contrato administrativo. Então vamos lá para contrato administrativo. Esse assunto, contrato administrativo, ele é um assunto que não é pequeno, ele é curto, não é tão extenso assim. A gente vai ver mais características
importantes, sobretudo quando a gente vir a lei de licitações, a lei 8666/93, que tem lá a lei de licitação, tem tanto licitação quanto contrato. Para esse momento aqui, nesse curso de direito administrativo, a gente vê mais a parte teórica dos contratos. Quando a administração pública ela realiza contratos, ela faz licitações para depois realizar contratos, a gente vai ter características bem peculiares em relação a esses contratos. Porque não são contratos iguais ao que nós particulares celebramos. São contratos que existem diferenças nas relações jurídicas. A administração pública, ela não participa como se fosse um particular, pelo menos na maioria dos contratos. Ela tem uma série de atributos, uma série de prerrogativas que tornam esse contrato de forma diferente e peculiar mesmo da administração pública. É quase um chamado contrato de adesão, porque o particular ele não vai discutir muitas cláusulas com a administração pública. Ele simplesmente aceita ou não aceita. É ela que determina a maioria das regras. Então, o que é um contrato? São ajustes firmados pela administração com terceiros para a consecução de fins públicos. Então, contratos nada mais são do que ajustes. São ajustes, acordos que a administração pública realiza com terceiros. Com terceiros, ele está falando aí com particular, com empresas, para a consecução de fins públicos. Quando eu penso em regime jurídico, e eu já combinei com vocês que quando a gente pensar em regime jurídico, a gente vai pensar no conjunto de normas. Então, quando a gente pensa em regime jurídico de alguma coisa, eu estou falando de um conjunto de normas. E aí, quando eu falo em regime jurídico dos contratos administrativos, eu quero saber se o regime jurídico, se o conjunto de normas que eu vou aplicar a esses contratos será um conjunto de normas de direito público ou de direito privado. Direito público. Então, o regime jurídico é o de direito público. Será o de direito público. Então, a gente vai ver que muitas das regras que se aplicam à administração pública vão refletir todos aqui nos contratos. Quando eu falo que é um regime jurídico de direito público, eu estou falando que todos aqueles princípios que a gente já viu até aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e os demais princípios constitucionais ou até os implícitos, eles se aplicarão aqui nos contratos. A gente viu que aqueles poderes da administração pública, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo, em alguns momentos também irão se refletir aqui, porque nós estamos falando de um conjunto de normas de direito público. Qual é a principal característica dos contratos administrativos que irá diferenciá-lo dos contratos em relação ao particular, entre os particulares? A principal característica é essa aqui, ó. No contrato administrativo, a administração pública ela tem prerrogativas em razão do princípio chamado princípio da supremacia do interesse público. Aliás, esse princípio da supremacia do interesse público vale até a pena a gente falar aqui, só para relembrar vocês que eu falei que o regime jurídico administrativo, ele é composto por dois princípios. O primeiro princípio é o da supremacia do interesse público. É o da supremacia do interesse público. Só para a gente relembrar. Lá na primeira aula a gente viu isso. E o segundo princípio é o da indisponibilidade do interesse público. E aí a gente viu que o princípio
da supremacia do interesse público faz com que o poder público esteja na relação de privilégio em face ao particular, pois o poder público ele busca alcançar o interesse público. Então, ele tem a supremacia. Já a indisponibilidade, ela bloqueia as ações do agente público, dizendo: agente público, você não vai agir de forma pessoal, você age de forma impessoal. Os bens, os direitos públicos não são seus, eles são indisponíveis. O interesse público ele é indisponível, você não pode abrir mão desse interesse público. Então tá, como é que a gente aplica isso para os contratos? Quando eu digo que os contratos, a administração pública, com base na supremacia do interesse público, ela tem uma relação de prerrogativas de superioridade, a gente vai identificar essa superioridade na administração pública por aquilo que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Existem cláusulas chamadas exorbitantes, que são cláusulas que mantêm a administração pública numa relação de superioridade em um contrato. Por exemplo, a administração pública, caso você não cumpra o contrato, ela pode aplicar multa, ela pode rescindir o contrato, ela pode fiscalizar o contrato em relação ao particular para ver se está sendo prestado esse serviço, ela pode fazer uma série de medidas que somente ela, enquanto administração pública, pode realizar. O particular não vai poder fazer isso. São cláusulas chamadas exorbitantes, que mesmo que não estejam escritas no contrato, veja só, mesmo que não estejam escritas no contrato, elas existem por força da lei. A lei já traz essa possibilidade dessas cláusulas exorbitantes. Só para diferenciar contratos administrativos dos contratos da administração. Esses contratos que nós vamos estudar aqui são os contratos administrativos, que são esses em que existem as cláusulas exorbitantes, que a administração pública está na relação de superioridade, etc. Os contratos da administração são todos os contratos considerados em geral, inclusive aqueles raros contratos em que a administração pública ela está em igualdade com o particular. Eu cheguei a comentar com vocês que são raras essas situações, mas existe a possibilidade de que a administração pública ela feche um contrato com o particular e ela não esteja em situação de superioridade, ela esteja em relação de igualdade. São bem menores as possibilidades, mas, por exemplo, quando ela quer alugar algum imóvel, quando ela quer alugar o imóvel, ela pode, aí ela vai pechinchar, ela vai pedir aumento ou diminuição do valor do aluguel. É o dono do imóvel que vai dizer quanto custa o aluguel, vai ajustar as cláusulas, etc. Mas a maioria dos casos não são assim. A maioria dos casos é com a administração pública na relação de superioridade, são dos contratos administrativos. Então esse é o conceito inicial do contrato administrativo. São ajustes firmados pela administração pública com terceiros, nos quais, regidos pelo regime jurídico do direito público, nos quais a administração pública tem uma relação de superioridade em face do princípio da supremacia do interesse público. Vamos ver as características desse contrato. Isso aqui já viu. Aí é um contrato administrativo, né? Isso, exatamente, os contratos administrativos. Vejam só, a primeira característica que se aplica aqui a todos os contratos administrativos é a chamada natureza personalíssima. Natureza personalíssima. Ou pode cair assim para você, lá em latim. Intuito com U. Intuito persona. Intuito persona é um contrato de natureza personalíssima, ou seja, é um contrato pessoal. Quando a administração pública ela fecha um contrato com um particular, é aquele particular que deve executar o serviço, ou realizar a obra, ou fornecer os bens. É um contrato de natureza personalíssima. E isso vai refletir na questão da possibilidade ou não de subcontratação
ter esse contrato. O que é a subcontratação? A subcontratação é assim, quando você fecha um contrato com alguém e ao invés de você prestar o serviço, você vai lá e subcontrata o serviço, contrata outra empresa para prestar o serviço no seu lugar. Existe essa possibilidade nos contratos privados, nos contratos públicos também. Mas aqui nos contratos públicos essa é a exceção. Quando a administração pública ela fecha o contrato com a empresa, ela faz todo um procedimento de licitação para achar uma empresa que faça aquele serviço. E a empresa só ganha pelas características que ela tem ali na licitação. Então, quando ela fecha o contrato com a empresa, ela quer que aquela empresa preste o serviço. Aquela empresa execute a obra ou forneça os bens, enfim. A regra é que não se pode admitir subcontratação nos contratos públicos. Se é aquela empresa que ganhou, é ela que deve prestar o serviço. Mas vai poder haver a subcontratação se a administração pública permitir. Então, a subcontratação é de acordo com os limites estabelecidos pela administração. Ela pode admitir que as empresas contratadas por elas contratem outra empresa para ajudar a prestação de serviço. Agora, o interessante aqui é que essa subcontratação jamais poderá ser da obra inteira. A lei só permite que a subcontratação seja realizada de partes da obra. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a administração pública ela contrata uma empresa, uma construtora, para construir um estádio, a construtora que foi contratada, ela não pode, depois que vence a licitação, que fecha o contrato, entregar a construção do estádio inteira para outra empresa. Porque isso seria uma forma até de fraudar a questão toda. Você, às vezes, uma empresa não ganhava, colocava outra lá, laranja, sei lá, para poder participar da licitação e depois, se ganhasse, transferia o serviço todo e outra empresa de fora acabaria ganhando todo o dinheiro. Seria uma forma ilegal. O que a lei permite é que haja uma subcontratação de partes do serviço. Então, nesse exemplo do estádio, ele não pode contratar alguém para construir o estádio, subcontratar para construir o estádio, mas ele pode subcontratar uma empresa especialista em gramas, que vai colocar a grama do campo. Então, veja como são partes do contrato que podem ser subcontratadas. Jamais podemos subcontratar o contrato inteiro. Ok? Então, por isso que a gente chama que é a natureza personalíssima ou intuito persona. Segunda característica, prorrogabilidade. Quer dizer que o contrato administrativo ele pode ser prorrogado. Prorrogado no sentido de ampliado, estendido. Para tanto, exige o que nós chamamos de termo aditivo. Então, quando a administração pública quiser prolongar o contrato administrativo, ela vai ter que fazer por meio de um termo aditivo. E aí, essa previsão tem que constar no ato convocatório. O ato convocatório é o edital. Ato convocatório é o edital de licitação. Então, se a administração pública quiser prorrogar os contratos, lá no edital de licitação tem que dizer contrato por tantos anos, prorrogável por igual período. Então, exige um termo aditivo. Publicidade. Os contratos administrativos devem ser públicos, assim como os atos administrativos que nós vimos. Eles são públicos, devem ser de conhecimento de todos. Aliás, o próprio contrato, os termos do contrato, ele já vem no extrato da licitação, vem no edital de licitação. Tem lá a minuta do contrato, para todo mundo saber quais são as cláusulas, quais são as regras que devem ser seguidas. Tudo isso deve estar previsto no edital de licitação, porque a parte que vai participar, os licitantes que vão participar da licitação já devem saber que contrato é esse que eles vão firmar com a administração pública. Tem que estar todas as regras claras. Então, o princípio da publicidade ele serve para isso também. E por fim, pelo menos aqui para esse momento, nós temos a ideia do contrato escrito. O contrato com a administração pública ele deve ser por escrito. Aqui a gente tem que conversar um pouco. Olha, a regra
é que a administração pública celebre contratos escritos com os particulares. Até porque essa formalidade, como a gente viu no ato administrativo, que o ato deve ser por escrito, o contrato também. Essa formalidade garante tanto a administração pública quanto o administrado, pois aí nós temos um material escrito que a gente pode contestar ou não, verificar as regras ou não daquela situação jurídica. Então, em regra, os contratos administrativos eles devem ser por escritos, mas existem exceções. As exceções são ordens de serviço, contratos por ordens de serviço. São pequenos contratos. As exceções consistem nos pequenos contratos que a administração pública pode realizar sem necessariamente precisar de um contrato escrito. Então, são contratos geralmente de pequeno valor. São contratos geralmente de pequeno valor. E de o que a gente chama pronto pagamento. São situações seguintes. Na nossa vida, nós fazemos muito isso. Nós realizamos muitos contratos sem ser por escrito. Apesar da gente só observar os contratos escritos, né, a gente tem situações diárias em que contratos são celebrados e que a gente nem pensa em assinar papel nenhum. Quando você vai a qualquer lugar que você compra, seja uma bala, ou seja, você realiza a feira no supermercado, compra qualquer lanche em algum lugar, naquele momento ali você está celebrando um contrato de compra e venda, onde você dá o dinheiro, a pessoa lhe dá o objeto, ninguém pede nada por escrito, porque são contratos de pequeno valor, são contratos que se perfazem ali mesmo naquele momento, com a entrega do dinheiro em troca do objeto. Você não pede, não faz contrato escrito para isso. A administração pública também pode realizar esse tipo de contrato sem ser por escrito. Não é a regra, pois a regra é ser esses contratos aqui, mas se forem contratos de pequeno valor e de pronto pagamento, a administração pública pode sim celebrar esses contratos, seja a compra de água mineral, compra de lâmpadas, enfim, coisas que quebram no dia a dia na administração pública. Geralmente ela faz isso por ordem de serviço. Tem lá uma ordem de serviço, uma autorização do chefe da repartição pública, liberando dinheiro para que alguém vá lá e compre. O agente público vai lá, compra água mineral, bota lá na repartição pública, acabou. A gente não tem contrato escrito para isso. Então, são exceções aqui que têm uma importância relevante para fins de concurso. Essa possibilidade de realização de contratos sem ser por escrito, quando na verdade a regra é que os contratos sejam por escritos. Ok? Vamos ver mais características. Os contratos administrativos, em regra, eles são precedidos de licitação. Deve-se realizar uma licitação antes da celebração do contrato. É a regra. A Constituição diz isso. Precedido de licitação. O contrato administrativo, ele deve ter um prazo determinado. A ideia é, não existe não há contrato administrativo indeterminado. Por prazo, na verdade, né? Indeterminado. Então, tem que ter um prazo. A gente precisa saber quando o contrato começa e quando o contrato termina. Indeterminado. Tem que haver um prazo do contrato sempre, não pode entregar nenhum serviço público, por exemplo, a uma empresa privada sem sabermos quando vai acabar. Tem que ter o prazo específico ali, pré-determinado. O poder público como parte predominante é uma característica forte dos contratos administrativos. A gente viu que isso vai se traduzir no que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, que a gente vai estudar daqui a pouco. Quais são essas cláusulas?
Cláusulas exorbitantes. Tá bem bagunçadinho aí, mas... Olha lá, com prazo indeterminado e cláusulas exorbitantes. E aqui a gente tem uma característica interessante do contrato. E é muito peculiar no contrato administrativo, por isso o concurso gosta mais de perguntar. O concurso vai perguntar muito mais isso aqui do que, por exemplo, de ser prazo determinado, de ter publicidade ou não. Primeiro eu vou explicar como é essa característica no direito privado, para a gente ver como isso não se aplica no direito público. Diz assim, em regra, não se aplica a exceção do contrato não cumprido. Em regra, não se aplica a exceção do contrato não cumprido, ou exceptio non adimplet contractus. Não se aplica a exceptio non adimplet contractus. O que é essa regra da exceção do contrato não cumprido e por que isso não se aplica em contratos com a administração pública? A ideia é a seguinte: no direito privado, se você celebra um contrato com alguém e esse alguém não cumpre com a parte dele, você também terá o direito de não cumprir com a sua. Se você realiza uma compra e venda de algum produto e a parte não lhe dá o dinheiro, você pode não entregar o produto. Olha, já que enquanto você não me pagar, eu não vou lhe entregar o produto. Enquanto você não me pagar, ou então contratar um serviço de buffet, e o buffet diz, condiciona, eu vou prestar o serviço de alimentação do buffet, se você me pagar o produto. Então, chegar lá no dia da festa, não está pago o serviço, o buffet pode não prestar o serviço. Essa regra, ela vale muito para o direito privado. Todas as relações que nós celebramos, todos os contratos que a gente celebra, a gente pode invocar essa regra da exceptio non adimplet contractus, exceção do contrato não cumprido. Enquanto você não cumpre a sua, eu não vou cumprir a minha. Agora, isso em regra não vai se aplicar a contratos administrativos, sobretudo em relação ao particular. O particular não vai poder invocar essa regra do contrato não cumprido. Ou seja, ele não pode virar para a administração e falar assim: você não cumpriu a sua parte, então por isso eu não vou cumprir a minha. Você não me pagou o serviço, por isso eu vou deixar de prestar o meu também. Ele não vai poder fazer isso. O particular, ele vai ter que suportar o não pagamento da administração pública. É uma regra pesada. Claro, não é uma regra também que vale para sempre. Não é ficar 2, 3 anos ele suportando a administração pública sem pagar o dinheiro e ele prestando o serviço. Mas tem um prazo para isso e a gente tem as medidas judiciais. Então veja, essa regra diz assim: se a administração pública não pagar o preço, o particular deve continuar prestando o serviço. A regra é essa. Então, a administração contrato para construir casas populares. Aliás, isso acontece muito, às vezes, com os programas Minha Casa Minha Vida, já vi notícias que está acontecendo isso. Ele contrata as construtoras para construir Minha Casa Minha Vida e está atrasado aí meses e não paga. Tem um monte de história aí, de que não repassa, não repassa, enfim. Mas o fato é que a administração, o particular, ele não pode, pelo menos, vamos logo dizer o prazo, pelo menos até 90 dias. Se a administração pública atrasar até 90 dias, ele deve continuar prestando serviços durante esses 90 dias. Então, se em um mês não pagou, no mês de 30 dias, ele pode até cobrar, mas deve continuar construindo. Ou se for algum serviço público, energia elétrica, sei lá, deve continuar, mas a energia elétrica é remunerada mediante tarifa. Mas, deixa eu pensar em algum serviço. Construção de casa, construção de estádio, serviços só penso mais em construção mesmo, que aí dá uma ideia assim de continuidade de uma pessoa prestando um serviço e a administração pública não pagando. O colega está perguntando assim: e o material não pode acabar e porque não tem o dinheiro? A ideia é que o particular aguente esse prejuízo pelo menos durante os 90 dias.
Ele deve suportar esse prejuízo aí, pelo menos durante os 90 dias. É ok? Sim, depois reembolso. Não é porque não pagou, depois de 90 dias vai pagar, não. Depois tem que pagar. Mas até os 90 dias ele deve suportar. Então, só quando passar 90 dias é que o particular ele vai poder, ainda assim, ele não vai poder nem quebrar o contrato. Ele vai poder parar o serviço. Aí, após 90 dias, ele pode interromper o serviço. Então, a regra é, não vale a exceptio non adimplete contratos. Ou seja, mesmo a administração pública não cumprindo a sua parte, momentaneamente, o particular ele deve continuar executando o serviço. O particular deve continuar executando o serviço. Salvo se passar mais de 90 dias sem um pagamento, aí sim ele vai poder parar as atividades. E ainda assim não é encerrar, fechar, quebrar contrato, não. Porque a gente vai ver depois como é que o particular pode encerrar o contrato. Porque por conta própria ele não pode fazer. Ele não pode um belo dia dizer, olha, você está me devendo há 6 meses e não quero mais. Ele vai ter que entrar na justiça para isso. Então, salvo... ainda tem mais. Excluindo-se os casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Porque se for um desses casos aqui, independentemente do tempo que a administração pública não pague, ele deve continuar suportando, prestando o serviço. Continua. Se for... Olha, eu não sei o que a lei pensou, né? Não sei o que a lei pensou com isso aí. Mas a lei botou essa regra... Se tiver guerra, a ideia é que serviços continuam sendo emprestados enquanto... a ideia é se vire. A ideia é essa aí. A ideia é essa mesmo. Porque sabe qual é a concepção disso? O motivo disso é a lei... A ideia da lei é a seguinte. É dizer assim, se o particular... Se a qualquer atraso que a administração pública tiver... A administração pública e o particular pudesse parar... Quem vai se prejudicar é a sociedade. São os serviços públicos que vão parar. E não o administrador, não o gestor público. É por isso que ele manda as empresas suportarem. É igual porque a gente pensou em falar em construção. Mas imagina se fosse um caso de hospital. Um hospital custeado pelo poder público. E aí, imagine se com um mês de atraso, a empresa privada resolvesse parar o serviço. Então, são as pessoas, a sociedade que queria se prejudicar, e não o particular, o gestor público, o agente público. Então, por isso que ela manda suportar, pelo menos até 90 dias, manda suportar aí.